Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Uma boa noite, sejam muito bem-vindos na nossa live de oração, né? Estamos vivendo um tempo onde não é possível o grupo de oração nos reunirmos. Então vem o Espírito Santo e inspira as lives, né? As lives de oração. Nós não podemos estar reunidos, mas podemos estar unidos. Unidos em nome de Jesus. E onde dois ou mais estão unidos no nome dele, ele se faz presente. Então para nós é uma grande alegria estar nessa noite aqui com você, essa quinta-feira, tirar esse tempinho para rezarmos, para falar com Deus. Nós estamos vivendo um tempo que não é possível irmos à igreja, irmos ao templo físico. Mas isso não significa que nós não podemos estar na presença de Deus. Diz o Evangelho de São Mateus, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, reza ao Pai em segredo. Nós vivemos um tempo onde em casa nós precisamos falar com o Pai, rezar, estar na presença dEle. Por isso nós estamos aqui. Com alegria, nós acolhemos cada um de vocês nessa noite. Seja muito bem-vindo. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Se isso lhe ajuda a rezar, fecha teus olhos. Que você possa, nessa noite, estar na presença de Deus, estar na presença do Espírito Santo. Feche teus olhos ou abaixa a tua cabeça, como você se sentir melhor, e coloque-se na presença de Deus. Nós vamos cantar esta música com o Tiago. Esta música que tem dois sentidos. Uma primeira parte clama o Espírito Santo. E uma segunda parte louva a Deus. Adora
a Deus. São os dois movimentos do nosso coração nesta noite. Nós estamos aqui nesta noite para clamar o Espírito Santo e para louvar a Deus. Por isso, em oração, vamos cantar lá do início. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero pois ser. de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, lá do início, cante conosco. Espírito, Enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu pois poder, de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aí na sua casa, levante seus braços e cante. As minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar, diante do teu altar. mais uma vez, cante. As minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. diante do teu altar. E neste momento eu te convido, com teus olhos fechados, com a sua cabeça baixa, ou como você se sentir melhor, a rezarmos. O início da música nos dizia: Espírito Santo, enche a minha vida. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esta live, eu te convido a rezar conosco, a não ser apenas um telespectador da oração, mas a ser participante dela, a clamar aí do jeito que você estiver, aonde você estiver, clame, peça ao Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nesta noite, nesta quinta-feira, vem encher o nosso coração, vem encher a nossa vida, Espírito Santo. Enche a nossa existência. Senhor, nós te suplicamos nesta noite, neste início de grupo de oração, de live de oração, Espírito Santo de Deus, nós te suplicamos, vem sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo Enche de o nosso Deus, coração, meu enche a nossa enche a minha vida, Espírito enche Santo de todo o Deus. nosso ser. Vem, Espírito Nós queremos, Santo Espírito, de ter a Deus. experiência de Pentecostes. Senhor, eles estavam fechados no cenáculo, ali em oração. E de repente o Espírito invadiu, o vento impetuoso invadiu aquele local. E todos ficaram cheios do Espírito. Vem, enche a minha vida. Senhor, nesse nesta momento, noite, nós te pedimos. a nossa casa
Eu é o nosso preciso cenáculo. de ti, Espírito Santo. Senhor, nós não podemos sair de nossas casas, mas cada um na sua casa tem a sua casa como cenáculo. E nós te suplicamos, ó vento impetuoso, ó Espírito Santo, que o Senhor possa invadir as nossas casas, visitar o nosso coração. Senhor, nós te pedimos a experiência de Pentecostes. Eles estavam fechados, trancados no cenáculo, e ali o Espírito repousou sobre eles, e nós te pedimos o mesmo. Vem, Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, coloque a mão no seu coração. Se isso lhe ajuda a rezar, se este gesto externo lhe ajuda a rezar, coloque e peça. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre todo o meu ser. Vem, Espírito Santo, sobre a minha casa, sobre a minha família. Enche-nos, Espírito Santo. Vem preencher os vazios do nosso coração, as lacunas do nosso coração. Enche-nos com a tua presença, Senhor. Nós te suplicamos, nós te pedimos. Vem, Espírito Santo. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. As minhas mãos, cante. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. 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 Meus irmãos, e eu partilho com vocês uma frase que tem ecoado muito no meu coração nesses dias. Uma frase que eu ouvi de uma pessoa. Hoje ele é o fundador, na verdade, o fundador de uma comunidade. E no momento de muita dor que ele viveu, ele dizia uma frase que era a seguinte: que o louvor jamais deixe os meus lábios e o meu coração. Ele havia perdido uma pessoa que ele amava muito, e aquela dor no coração dele o convidava à murmuração, à reclamação. Mas ele enfrentava essa tentação de murmurar com essa jaculatória, com esta oração. Que o louvor jamais deixe os meus lábios e o meu coração. Meu irmão, eu não sei o que você tem vivido neste tempo, quais são os desafios, como você tem enfrentado essa pandemia, esta quarentena, este isolamento, ou até mesmo aquilo que você vive de forma pessoal, problemas pessoais, eu não sei.
Talvez você esteja sendo tentado muitas vezes a se entregar à murmuração, à reclamação, à melancolia. Mas eu quero que esta frase que eu partilhei com vocês ecoe no seu coração também. Que o louvor jamais deixe os seus lábios e o seu coração. Por isso eu te convido a levantar os teus braços e louvar a Deus. Diga ao Senhor palavras de louvor, de gratidão. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer nesta noite. Eu levanto os meus braços, eu elevo o meu coração e eu te louvo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelos desafios deste tempo, pelas lutas deste tempo. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, pelo dom das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nos dás força para lutar. Bendito seja, Senhor Deus. Que o louvor jamais deixe os nossos lábios. Que o louvor jamais deixe o nosso coração. Nós te agradecemos. Bendito seja, Senhor Deus. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa casa, Senhor, por tudo que pela o Senhor nossa nos dá, família, Senhor. pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós te Obrigado, louvamos, Senhor. nós te bendizemos. Senhor, nós te engrandecemos. Obrigado, Senhor. Mesmo em Nós meio queremos aos te adorar, desafios, Jesus, nós te louvamos. porque tu és poderoso. Mesmo em e meio és às fiel. dificuldades, nós te Obrigado, louvamos. Senhor, nós te louvamos, Mesmo em meio ao Jesus, pela tua desemprego, fidelidade. nós te louvamos, Porque nós te sabemos do teu amor bendizemos. nos acompanha, Muito Senhor, obrigado, e nós te louvamos. Graças nós te damos. Nós te louvamos, Senhor. Jesus. Obrigado, Bendito Senhor. seja. Muito Para obrigado. sempre, Senhor, Obrigado, queremos te Senhor, porque louvar. nesta noite estamos aqui em oração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Bendito Senhor. seja, Nós Senhor te Deus. louvamos, Jesus. Graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças, Obrigado, graças. Senhor. Obrigado, Bendito Senhor. seja, Senhor Deus. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. 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 E nas tuas mãos, ó bem-aventurada Virgem Maria, nós também queremos depositar este momento de oração, este momento de partilha. Nas tuas mãos, ó bem-aventurada Virgem Maria, nós colocamos todas as pessoas que acompanham esta live, todas aquelas que tinham a intenção de participar e que por algum motivo não conseguiram. Colocamos, Mãezinha, aos teus cuidados, todos aqueles que pediram as nossas orações, todo o grupo de oração AMI, toda a paróquia
Nossa Senhora Aparecida, toda a comunidade Sagrado Coração de Jesus, toda a humanidade, nas tuas mãos, ó Virgem, nós os colocamos e suplicamos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite para você que chegou agora, depois do início da oração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui na nossa live de oração, aqui do Grupo AMI, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E é uma grande alegria estar com vocês nessa noite. Um grupo de pessoas, algumas pessoas rezaram por esta noite, por este grupo, por este momento de oração, para ouvir de Deus o que Ele queria para hoje, né? Deus, que tudo sabe, Ele que é onisciente, Ele já sabia que hoje a sua internet ia funcionar e você ia conseguir assistir essa live. Deus, Ele já sabia que você estaria aí. Então Ele dá palavras pensando em você. Nada é por acaso, né? No campo da fé, nada é por acaso. E o Senhor deu uma palavra àqueles que pensaram, que rezaram por este grupo. Se você que está aí na sua casa quiser pegar a sua Bíblia, pode pegar, né? Nós vamos ler um trechinho do Evangelho de São Lucas. São Lucas, o capítulo 4, versículo do 14 até o 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo do 14 ao 21. Tá certo? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a tradução que eu tenho hoje aqui é a tradução da Ave Maria, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas o sentido sempre é o mesmo. Diz a palavra assim: Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje
se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos partilhar um pouquinho dessa palavra hoje. E até soa engraçado. Deus, no meio de toda a situação que nós estamos vivendo, que nós bem sabemos, né? Essa pandemia, este isolamento social, toda essa realidade de quarentena, que não está sendo fácil para ninguém, né? Não adianta a gente se iludir, é fácil, é tranquilo. Não, é um grande desafio para todos, um grande desafio. E até soa estranho, né? No meio de tudo isso, um 2020 confuso, um 2020 que tem muita gente querendo que passe logo, né? Tem até as brincadeiras nas redes sociais, que chegue logo o 2021, né? Vamos fingir que 2020 não existiu. Tem gente pedindo perdão porque reclamou tanto de 2019, né? Postava aquelas coisinhas, né? 2019 passa logo, que venha 2020. Tem gente que está super arrependido, que está com saudade de 2019. E pleno ano de 2020, essa situação que nós estamos vivendo, o grupo de oração de hoje, 7 de maio de 2020, uma quinta-feira, o Senhor dá uma palavra que vem dizer: vim para publicar o ano da graça. Que ano da graça é esse, né? Imagina se não fosse. Mas nós precisamos entender que o tempo da graça, né? Aquela palavrinha que a gente conhece, chamada kairos, tempo da graça, momento da graça. O momento da graça não é sinônimo de ausência de problemas. A gente às vezes acha que estou na graça, estou vivendo um tempo da graça, como se fosse o sinônimo de, puxa, está tudo bem, tudo correndo às mil maravilhas, eu não tenho problema, está tudo resolvido. Não é isso. A graça não se mede pela quantidade ou não, pela ausência ou não de problemas. A graça, a gente mede pela, primeiro, a presença de Deus em nossa vida. Segundo, a capacidade que temos de aprender com a adversidade, com os problemas. Isso é tempo de graça. Então, eu queria começar minha partilha convidando você a olhar para este tempo que nós estamos vivendo, não como um tempo de desgraça. Não. O que faz deste tempo uma desgraça não é o que nos atinge exteriormente falando. O que faz deste tempo uma desgraça é o modo como o encaramos, interiormente falando. Você pode fazer deste tempo um tempo de desgraça, se você o enfrenta com murmuração, com reclamação. Mas você pode fazer deste tempo um tempo de graça, se você aproveitar deste tempo para se aproximar mais de Deus, para entender o sentido de tudo isso. É uma decisão sua. Então Jesus vem dizer que veio anunciar o tempo da graça. Nós estamos vivendo este tempo de desafios, de dificuldades, de dor, de sofrimento, de perdas, sim. Mas de graça. Porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. Bom, a partilha, ela começa com o versículo dizendo, no versículo 14, Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia. Cheio da força do Espírito. Numa outra tradução que eu lia hoje à tarde, dizia, impulsionado pelo Espírito. Então, no início da palavra que Deus dava para nós hoje, já fica em destaque a importância do Espírito Santo de Deus. Por isso nós começamos o grupo cantando essa música ao Espírito, clamando que o Espírito Santo viesse, que o Espírito Santo nos enchesse. O próprio Jesus está aqui, cheio da força do Espírito.
E nós precisamos enfrentar este tempo que vivemos cheios da força do Espírito, impulsionados pelo Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe um dia sequer de clamar o Espírito Santo de Deus, de pedir essa força do Espírito Santo. É indispensável, é indispensável. Se você quer viver este tempo como um tempo da graça, clame o Espírito Santo, clame a força do Espírito Santo na sua vida. E continua a palavra, né? Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Sinagoga, o local de oração dos judeus. Jesus, ele ia à sinagoga. Diz a passagem um pouquinho mais abaixo. Dirigiu-se a Nazaré, onde tinha sido criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, como de costume. É interessante. Jesus, com a força do Espírito Santo, ele vai a Nazaré, a cidade onde ele cresceu, e ele vai na sinagoga, e diz a palavra, como era de costume. Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Jesus tinha o costume de rezar ao Pai. A sinagoga, repito, era o local de oração do judeu. E Jesus tinha este costume de ir à sinagoga, ele tinha o costume de orar ao Pai. Em outros trechos bíblicos, nós vamos ver inúmeras vezes Jesus que vai à montanha para rezar ao Pai, Jesus que é conduzido ao deserto, que ali, além de ser tentado, também tem um encontro com o Pai, ora ao Pai. Meu irmão, minha irmã, além da importância de você clamar todo dia a força do Espírito Santo, essa palavra também vem nos dizer acerca da importância de rezar sempre. De ir à sinagoga, diz a palavra, nosso caso não é sinagoga, nosso caso é a igreja. Sim, neste tempo nós não estamos podendo ir tanto à igreja, neste tempo de quarentena. Mas como eu dizia no início, o Evangelho de Mateus, fechar a porta do quarto, rezar ao Pai em segredo, Jesus, aqui era de costume de Jesus, nós precisamos ter este costume, ser costume nosso rezar, ser costume nosso clamar o Espírito Santo, ser costume nosso falar com Deus, precisa ser um costume. Não pode ser de vez em quando. Não pode ser quando as coisas apertam. Tem que ser sempre. Tem que ser um costume. E diz a palavra que nós lemos, Jesus vai a Nazaré, cidade onde foi criado. Em dia de sábado, ele vai à sinagoga e pede para fazer a leitura. Normal, no judaísmo, qualquer adulto, judeu adulto, pode pedir o privilégio de ler a palavra e partilhar a palavra. E Jesus pede. E diz a palavra que deram a ele um rolo, porque naquela época, a Bíblia não era a Bíblia como nós temos ela hoje, encadernada, bonitinha, capa dura, capa mole, e zíper e tudo mais. Naquela época era pergaminho, era um rolo de pergaminho, Pergaminho era pele de animais, onde era escrito a palavra. E quando Jesus ele entra na sinagoga, ele pede que naquele dia ele possa fazer a leitura, e dão a ele o rolo, o pergaminho do livro do profeta Isaías. Como eu dizia agora há pouco, no campo da fé, nada é por acaso. Jesus pega então o livro do profeta Isaías e o lê. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres.
para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Li de novo, para a gente gravar bem. E no final vai dizer que Jesus falou assim: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Por quê? Quando o profeta escreveu esse trecho lá no livro de Isaías, claro que o profeta não estava falando dele mesmo. Ele não estava falando dele, o próprio profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim, o profeta. Não. O profeta estava escrevendo o que é próprio dele, uma profecia. E essa profecia, ela se referia a alguém. E este alguém é o próprio Jesus. E na passagem de hoje, Jesus vai à sinagoga, Jesus pega o livro do profeta Isaías, e quando ele lê esta profecia do profeta, esta profecia se referia a ele próprio, ao próprio Jesus. Por isso ele diz no final: hoje se cumpriu essa palavra, porque hoje a pessoa de quem fala esta profecia a está proferindo. Eu sou este de quem a profecia fala. Eu sou este que o Espírito do Senhor está sobre ele. Sou eu. Jesus fala sobre ele mesmo. E diz a palavra que eu li também, que todos estavam fixos, olhar fixos nele. Ele terminou a leitura, ele enrolou o pergaminho, devolveu ao ministro, ele se sentou, porque naquela época a pessoa lia a palavra em pé e depois se sentava para partilhar a palavra. Jesus lê a palavra em pé, depois senta para partilhar, e diz a Bíblia, nesse trecho que lemos, todos na sinagoga estavam com os olhos fixos em Jesus. Meu irmão, aqui tem mais uma dica. Estarmos o tempo todo com um olhar fixo em Jesus. É nele. É nele. Não é nas dificuldades, não é nos problemas, não é, é nele. Quando a gente parte para uma outra passagem bíblica, quando Pedro, ele quer caminhar nas águas como Jesus caminhou, e ele fala para Jesus: Jesus, ordene que eu consiga também andar sobre as águas, e Jesus fala: vem. E Pedro então começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus, só que de repente começa a bater o vento próprio do mar, e Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar em volta, começa a ver aquela situação, e o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar ao redor os problemas, as dificuldades, o vento que batia. Quando nós tiramos o olhar de Jesus, quando nós olhamos mais para os problemas, para as dificuldades, do que para o Senhor, nós começamos a afundar. Nós começamos a nos desesperar. E eu não estou falando aqui de uma forma desencarnada, só espiritual, um romantismo espiritual, não. Claro que nós precisamos encarar os problemas de frente, né? Com a nossa força, com o nosso esforço. Mas nós precisamos manter os olhos fixos no Senhor. Fixos nele. Como as pessoas da sinagoga estavam, olhos fixos nele. E ele disse a profecia, e ele vem trazer nessa profecia de Isaías a libertação. Toda a profecia vem falar de libertação. Libertação em vários campos. Em vários campos. Libertação no campo econômico, porque ele vem falar aqui que veio, né, aos pobres. Libertação aos cativos.
aqueles que estavam presos. Jesus é aquele que traz libertação em todos os sentidos. Seja econômico, seja social, seja espiritual, seja o que for. Jesus é aquele que liberta. E eu pergunto para você, aí na sua casa, o que tem lhe prendido? O que tem lhe tornado cativo neste tempo? E eu não estou falando de estar cativo dentro de casa, porque não pode sair. Não é só isso. Não é só isso. Nós estamos vivendo essa quarentena, este isolamento. E quantas vezes a gente usa essa expressão? Estamos presos dentro de casa, não podemos sair. Só que existem prisões muito mais difíceis de se enfrentar. As prisões interiores, os cativeiros interiores, aquilo que nos prende. E eu te pergunto, o que lhe prende nesse tempo? O que lhe torna cativo neste tempo? Talvez sejam os seus vícios, talvez sejam os seus pecados que você não consegue deixar, que talvez tenha se agravado neste tempo de quarentena, né? Porque a ansiedade, ela meio que nos joga para uma válvula de escape, a gente procura a válvula de escape e infelizmente, muitas vezes a nossa válvula de escape são os nossos pecados, são os nossos vícios. Em vez de nós buscarmos na oração, no olhar fixo no Senhor, a válvula de escape, nós muitas vezes buscamos no pecado, nos vícios, essa válvula de escape. O que lhe torna cativo? O que lhe torna preso? O Senhor veio libertar economicamente falando, os pobres, está aqui na palavra. Talvez você hoje viva uma situação concreta, economicamente falando, difícil. Talvez você seja uma pessoa autônoma que não está conseguindo trabalhar, que vê as contas chegar em casa. Talvez você seja uma pessoa que tenha sido dispensada do seu trabalho. E hoje você já começa a se preocupar com essa realidade econômica, pois diz a palavra que Jesus veio também para estes, para uma libertação econômica. Não que ele vá fazer cair dinheiro do céu como caiu o maná no Antigo Testamento, mas ele vai te dar graça, a esperança, a força para viver essa realidade hoje, neste tempo. Neste tempo. E que tempo é este? Tempo da graça. Tempo da graça. Disse aqui, ó. Nós vamos rezar, nós vamos cantar exatamente sobre isso. O tempo da graça. O ano da graça. 2020. É o ano da graça ou da desgraça? Depende de você. Depende de como você vai enfrentar essa realidade hoje. Depende de como anda a disposição do teu coração. Depende de como você anda confiando ou não no Senhor, em Deus. 2020 pode ser o ano da graça do Senhor para a sua vida. Se você entregar a cada dia o seu coração, a sua realidade nas mãos dele. O ano de 2020 pode sim ser o ano da graça do Senhor na sua vida. Se você abrir o seu coração para aprender tudo o que você pode aprender com esta realidade que enfrentamos. O livro de Deuteronômio diz: coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte, ou abençoando a sua própria vida. Você pode passar essa quarentena dando mais ibope para as mortes e para aquilo que mata, ou para a vida e aquilo que vivifica.
E o que nos vivifica é estarmos com Deus, unidos a Deus. Por isso eu te convido a fechar os teus olhos por um instante, se este é o teu modo de rezar. E você é convidado a se aproximar do trono da graça de Deus. Se aproximar do próprio Deus. Com tudo que você tem vivido. Com todos os desafios. Com todas as dificuldades, com todas as lágrimas, com todas as privações, medos, inseguranças, com todos os sentimentos, com todos os pensamentos, com tudo. Vem com tudo. E se aproxima do Senhor. Apresente a Ele tudo. Nós vamos ouvir esta canção e deixe que ela te ajude a rezar e a confiar em Deus. Um trono de graça, um trono de graça, onde tu podes se achegar confiantemente, pois teu amor te envolve completamente. Um trono de graça, um trono de graça, onde tu podes colocar tuas fraquezas, pois nosso Deus tem vencido as provas. Um trono de graça. Cante este refrão, há um trono de graça. Um trono de graça. E eu te convido a você colocar a sua imaginação a seu favor na oração. A você imaginar mesmo um trono. O trono onde está o Senhor. Que você possa imaginar este trono. E como diz a canção, o trono de graça do Senhor é o trono do qual você pode se aproximar confiantemente. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem vivido neste tempo,
quais os desafios exteriores, quais os desafios interiores. Mas eu te convido nesta noite, neste momento de oração, a você se aproximar do trono de Deus, a se aproximar do Senhor, a colocar aos pés do Senhor a sua vida, os seus desafios. Se aproxime do Senhor, mas não se aproxime de qualquer jeito. Não se aproxime como quem paga para ver. Vou lá, vamos ver se dá certo. Não. Se aproxime confiantemente. Se aproxime com confiança do Senhor. Nós estamos diante do Senhor, diante daquele que tudo pode realizar, que tudo pode fazer. Se aproxime. Se aproxime confiantemente e apresente ao Senhor o seu coração, a sua vida, aquilo que lhe prende, aquilo que lhe torna cativo neste tempo. Apresente ao Senhor os seus vícios, apresente ao Senhor os seus pecados, apresente ao Senhor aquilo que neste tempo tem sido sua válvula de escape. Apresente ao Senhor aquilo que neste tempo tem sido desafiante. Talvez o convívio mais estreito com alguém tem sido difícil para você. Alguém com quem você tem sido obrigado pelas circunstâncias a estar mais tempo, mais perto. Apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor os seus medos. Você talvez que seja pai de família, que traz no coração o medo diante das circunstâncias econômicas. Apresente ao Senhor. Coloque para o Senhor. Você talvez que seja profissional da saúde ou que convive com profissionais da saúde, traz no teu coração sempre um receio, um medo. Apresente ao Senhor confiantemente. Confiantemente. Um trono de graça, um trono de graça. Fale com o Senhor. Jesus tinha como costume ir à sinagoga, ir falar com o Pai. Fale também com o Pai, fale também com Jesus, fale também com o Espírito, meu irmão. Você não está sozinho. Você que tem sentido solidão, profunda solidão. Você que tem se entregue à melancolia, a sentimentos e pensamentos melancólicos. Você não está sozinho. Você está com o Senhor. Aproxima-te do trono da graça. Aproxima-te. Apresenta ao Senhor o teu coração.
mas também agradeça. Agradeça ao Senhor. Que nós não nos aproximemos do trono da graça apenas para pedir, mas também para agradecer. Se nós começamos esta live no louvor, possamos também caminhar para o final dela no mesmo espírito de louvor e gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nos deste a graça de estarmos contigo, unidos a Ti, diante do Teu trono. Muito obrigado. Bendito seja, Senhor Deus. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é aquele do qual o profeta Isaías dizia que Tu és aquele que nos traz libertação. Obrigado, Senhor, bendito sejas. Nós Te damos graças, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Muito obrigado, Senhor. Graças nós Te damos. Bendito sejas. Muito obrigado, Senhor. Graças. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E nós vivemos todo este momento de oração, de partilha, de intercessão. Todo este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cante conosco este refrão, cheios de louvor e gratidão. Um trono de graça. Solta sua voz aí da sua um casa. trono. Um trono de graça. Fecha teus olhos e cante. Há um trono de graça. Cante. Cheios de louvor, cheios de confiança, cheios de esperança, cheios de fé. Cante, cante, cante. Um trono de graça. Um trono de graça.